você tem que entrar para dentro de você, né? E começar a perceber que, assim como você, que tem várias situações mal resolvidas, né? Várias questões aí que você não sabe lidar, né? Direito ainda, mesmo sendo adulto, o seu pai e a sua mãe também têm essas questões. E tem um agravante aí. Eles são de uma geração, na maioria, né, dos casos, tudo depende de quantos anos você tem e quantos anos eles têm. Mas, assim, na grande maioria dos casos, né, vamos dizer, uma pessoa que tem a minha idade, eu tenho 46, eu tenho uma mãe de 80 anos, né? E o meu pai, ele teria 80 e tralalá, se ele tivesse vivo. Percebe que para a gente hoje, se você fizer a conta, 80 anos, uma pessoa com 80 anos, a diferença é muito grande da consciência dessas pessoas para hoje, né? Não estou dizendo que todo mundo é assim. Algumas pessoas não, né? A gente conhece muita gente que tem 80, 90 anos, tem uma puta cabeça, mas isso é raro, gente. A grande maioria das pessoas, elas têm uma limitação, porque elas vieram de uma criação muito pesada, uma criação muito mórbida, né? Se você olhar, né, tipo, por exemplo, a minha mãe nasceu em 1941, tá? 1941, gente, era uma época, né, assim, dos anos 60 para trás, gente, era muito. Quanto mais para trás, mais treva, entende? As pessoas eram cheias de preconceito, muito mais do que hoje em dia. Eram cheias de medo, cheias de proibição, tudo era perigoso, tudo era do mal, né? Era uma cabeça, assim, voltada para o mal, tinha uma lente, né, de escuridão para tudo que a pessoa ia fazer. As mulheres eram castradas, existia toda uma questão cultural, né, sociológica, muito diferente do que a gente tem hoje. Essas pessoas criaram você, né? Me criaram, certo? Com essa cabeça, presta atenção. Mesmo que você seja mais novo, ainda assim, tá? Existe, quanto mais, né, a gente vai caminhando na linha do tempo, mais luz a gente vai recebendo, principalmente depois que a gente passou, né, pelo cinturão de fótons e a gente está recebendo a iluminação, né, vamos dizer assim, a lucidez com mais incidência, né, desde 2012, né, que isso está acontecendo, se não me engano. Então, percebe que quanto mais para trás a gente vai, mais dificuldade essas pessoas tinham de enxergar a verdade, de enxergar quem elas eram. As pessoas, elas eram instruídas a viver totalmente para fora. Elas não se conectavam com o que elas sentiam, de forma nenhuma, porque era proibido isso. Era perigoso e não podia fazer, você entende? Elas tinham que seguir uma cartilha, um roteiro, e elas tinham que fazer exatamente como todo mundo fazia, porque senão sujava o nome da família e todas essas baboseiras que existiam naquela época. Então, imagina, você foi criado por uma pessoa assim, uma pessoa com um monte de ideias, por mais que a pessoa não acreditasse nisso, fosse contra, ainda assim isso estava impregnado no teu pai, na tua mãe, né? E essa pessoa criou você do jeito que ela conseguiu, com as ideias dela. Só que lembra que durante a tua primeira infância você absorve tudo o que vem do teu pai e da tua mãe? Então o que acontece? Você tem tudo isso, todas essas coisas tortas dentro de você. E mais, você não pode esperar que uma pessoa que não teve o menor contato com ela mesma, que não teve esse aprofundamento, que nunca se trabalhou, e essas pessoas normalmente nunca se trabalharam, né? A grande maioria, tá? Não estou falando que isso é regra, mas a grande maioria nunca se trabalhou. Você não pode esperar que essa pessoa consiga se relacionar com você da forma como você, na sua loucura toda, espera que ela se relacione. Ela não tem, primeiro, ela não é função dela entrar dentro de você e preencher todas as lacunas.
todas as suas carências, fazer você ficar feliz para que você possa viver sua vida. Não. Isso faz parte do que você veio aprender aqui. E como assim eu vim aprender isso? Você veio aprender a desenvolver esses recursos internos para que você possa seguir na sua vida. Então, por que você nasceu, né, numa família em que o seu pai e a sua mãe te rejeitavam, por exemplo? Porque você veio para sofrer, porque você não tem sorte mesmo. Você acha mesmo que é isso? Você escolheu isso para você, né? Você escolheu. Houve um acordo para que você nascesse nessa família, para que você pudesse justamente, dentro desse enredo, desenvolver as suas habilidades, para que você pudesse, né? Dentro do que era esperado, né, de possibilidade, porque a gente não sabe como uma pessoa vai sair dentro do meio, né? A partir do momento que ela entra naquele meio, o que ela vai fazer. Mas, assim, dentro das possibilidades, você poderia tirar isso de letra, por exemplo. Você poderia ver seu pai e sua mãe te rejeitando e isso não te afetar. Porque você teria, né, dentro de você a possibilidade de simplesmente deletar isso. Perceber, compreender e não levar isso para frente. Só que também existia a possibilidade de você estar nessa configuração e ficar mal, e entrar na vítima. E aí sim, você arrasta a corrente até hoje dessa situação. Porque o seu pai e a sua mãe te rejeitaram, porque meus pais nunca gostaram de mim, entendeu? E você fica levando isso com você para todo lugar. Você leva na sacolinha seu pai e sua mãe que rejeitaram você para a sua escola, para o seu, né, na medida que você vai crescendo, para a escola, para os seus relacionamentos com os seus amigos, para o seu trabalho, relacionamento com o seu chefe, relacionamento com o teu namorado, com o teu marido, com os teus filhos, com os filhos também, porque chega uma hora que você começa a transferir para os filhos isso. É a pior coisa que tem, é quando os pais transferem para os filhos todas as carências que eles não conseguiram, né, resolver dentro deles que eles tinham com os pais. Sabia que isso acontece? Pois é, acontece mais do que você imagina. E aí fica nisso para sempre, gente, sem se trabalhar. Então, assim, a questão é quanto tempo você ainda vai passar da tua vida, né? Carregando seu pai e sua mãe na sua bolsinha, esperando que um dia eles reconheçam que você é importante, que você tem valor, que você merece respeito, merece ser amado. Até quando você vai ficar fazendo isso? Você não é um canguru, né, para ficar levando o papai e a mamãe na bolsinha, é? Não, né? Na verdade, você nasceu separado de todo mundo, né? A única pessoa com quem você teve uma ligação é sua mãe, mas isso a gente não vai falar agora. Mas assim, você nasceu separado, você não nasceu de mão dada com uma galera, tipo, estamos unidos. Não. Você nasceu separado, é porque você veio para experimentar essa experiência aqui, né? Individualmente, né? E dentro dessa tua individualidade, né? E dentro do Deus que você só percebe quando você olha para dentro, você tem infinitas possibilidades de lidar com essas situações, por mais horríveis que elas pareçam para você.